Olá, e bem-vindas. Nós entramos agora então na quinta parte desses nossos encontros, em que falaremos brevemente sobre a organização judiciária. Eu digo brevemente porque posteriormente vocês terão uma professora que se dedicará a falar mais esmiuçadamente sobre esse tema, a divisão, a organização judiciária, certo? Então, começando, nós sabemos já então que o Poder Judiciário é aquele, nós temos visita hoje, é aquele poder que se ocupa da função jurisdicional no Brasil, né? Na distribuição da justiça aqui no Brasil. E o Poder Judiciário, ele está estruturado nos artigos 92 a 126 da Constituição Federal. Então, de acordo com o artigo 92 da Constituição Federal, são os órgãos do Judiciário. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, né? Em segundo lugar, trazido pela emenda 45, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. De acordo com o artigo 92, parágrafo 1º, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal e, conforme o parágrafo 2º, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores, eles têm jurisdição em todo o território nacional. Então, esse é o desenho, é o esqueleto do Poder Judiciário Nacional trazido pela Constituição Federal. A composição, o funcionamento e a competência do Poder Judiciário, eles são trazidos tanto pela Constituição Federal, artigos que mencionamos, de 92 a 126, quanto também pelos Códigos de Organização e Divisão Judiciárias e os regimentos internos de cada tribunal. A respeito da independência do Poder Judiciário, o artigo 99 da Constituição Federal assegura a prerrogativa do autogoverno ao Poder Judiciário, né, que tem, então, garantidas a autonomia administrativa e financeira. E isso decorre diretamente da separação dos poderes, certo? Então, por um lado, nós temos a autonomia administrativa, e como exemplo disso, falamos em elaboração dos regimentos internos dos tribunais. Cada tribunal, então, disporá sobre seu próprio regimento interno, né, sem a necessidade de interferência do Poder Legislativo. Temos também a organização das próprias secretarias, dos serviços auxiliares, toda a burocracia interna de cada tribunal por si é cuidada, independentemente do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Temos a criação de novas varas que são propostas sempre por iniciativa de lei do próprio Poder Judiciário local, né? Preenchimento de cargos necessários à administração da justiça também, que será providenciado sempre pelo próprio Poder Judiciário sem interferência dos demais. No que se refere à autonomia financeira, nós temos que cada tribunal elabora a sua própria proposta orçamentária e também ele administra os próprios recursos financeiros. A segurança do cumprimento da função jurisdicional implica em que o juiz tenha garantias de independência. Ora, se jurisdição é exercício de poder, né, significa dizer que o juiz também ele pratica atos políticos, certo? E nesse sentido, no que se diz respeito à natureza política da dimensão da independência dos magistrados, afirma o professor
José de Albuquerque Rocha que a independência política, a natureza política dessa dimensão da independência decorre primeiro da sua relação com o exercício do poder estatal, né, que é político por excelência, a jurisdição exercida pelo judiciário, a modalidade de exercício do poder estatal. Segundo, por ter finalidade política, qual seja a defesa da liberdade contra o arbítrio de toda espécie de poder, sobretudo do poder político. E, em terceiro lugar, finalmente, por ser garantia da função de controle exercida pelo judiciário sobre a constitucionalidade dos atos dos demais poderes, o que importa o exercício de ponderável parcela do poder político. Isso significa, então, que o juiz deve ter tranquilidade, deve ter assegurada serenidade para bem exercer a sua função jurisdicional. E são, então, garantias de independência dos magistrados. Primeiro, a vitalicidade, que é prevista no artigo 95, inciso 1º da Constituição. No primeiro grau, o juiz ele torna-se vitalício após 2 anos de exercício da função jurisdicional, quando então, depois desse período de estágio probatório, o tribunal vota, analisa a vitalicidade, se vitalicia ou não aquele juiz. O juiz somente perderá o seu cargo por sentença condenatória transitada em julgado. Isso após os 2 anos do estágio probatório. Esta é exatamente a vitalicidade. Implica, então, a que exista uma sentença condenatória transitada em julgado para que implique a perda do cargo do magistrado. Fora isso, o magistrado ele só vai poder ser, então, afastado das suas funções ou por vontade própria ou por interesse público, Nesse caso, então, tem que ter uma maioria qualificada do tribunal para dizer que ele será afastado. Exemplos são a disponibilidade para apuração de irregularidades, ou o caso de uma invalidez permanente, ou uma aposentadoria compulsória. A segunda garantia é a da inamovibilidade, prevista no artigo 95, inciso 2º da Constituição Federal. Pela inamovibilidade, se impede a remoção de um juiz de um lugar para o outro sem o seu consentimento. Quer dizer, para um juiz ser removido, precisa ser a pedido dele, a não ser que é a exceção ali do artigo 93, inciso 8º da Constituição, que exista algum interesse público a fundar-se em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ, sempre assegurada a ampla defesa. Aqui a gente menciona que também os casos de promoção, mesmo sendo uma promoção que é, em regra, uma coisa boa, primeiro precisa ter solicitação, pedido expresso do magistrado. A terceira garantia de independência do magistrado é a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 95, inciso 3º da Constituição Federal. Através da irredutibilidade de vencimentos, visa-se, então, a garantia de que não haja diminuição do valor do subsídio do magistrado, observado o teto do funcionalismo público, que é o valor dos subsídios dos ministros do STF. Exige-se a imparcialidade do magistrado como garantia de um processo legal devido, certo? E essa imparcialidade dos magistrados é uma garantia aos próprios litigantes no processo. Isso decorre do artigo 95 da Constituição. O magistrado está impedido de, esses são os impedimentos como garantia de imparcialidade dos magistrados. Exercer ainda que em indisponibilidade outro cargo ou função, salvo uma de magistério. 2. Receber a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. 3. Dedicar-se à atividade político-partidária.
4. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. E 5. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. É a quarentena, né? Para voltar a trabalhar, a advogar naquele tribunal onde trabalhava, funcionava como magistrado. No que se refere ao quinto constitucional, é importante frisar que o quinto constitucional é obrigatório naqueles tribunais referidos ali no caput do artigo 94, que a gente vai ler agora na sequência. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, tribunais dos estados e Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. E o parágrafo único determina que, recebidas as indicações, o tribunal formará uma lista tríplice enviando-a ao Poder Executivo que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. Então, veja, a ideia do quinto constitucional é aquela de que sejam oxigenados os tribunais referidos aqui, os tribunais regionais federais e os tribunais dos estados, com membros advindos de outras carreiras, quais sejam da advocacia e do Ministério Público. É importante mencionar aqui também que a composição dos tribunais superiores é diversa e cada tribunal superior tem um artiguinho específico da Constituição que estabelece a sua própria composição. Vejam lá, o artigo 101, parágrafo único, refere-se à composição do STF, o 104, parágrafo único, à composição do STJ, o 111A, a composição do TST, o 119 refere-se à composição do TSE e o artigo 123 refere-se à composição do STM. Vejam só como a gente não fala em quinto constitucional, por exemplo, no caso do STJ. Eu vou ler aqui o artigo 104, parágrafo único e incisos para vocês terem uma ideia, né? O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Olhem aí a participação dos demais poderes, né, tanto do Legislativo quanto do Executivo, na composição do Poder Judiciário, deste órgão específico do STJ. Né? 1/3 dentre juízes dos tribunais regionais federais e 1/3 dentre desembargadores dos tribunais de justiça, etc. O inciso 2º, 1/3 em partes iguais dentre advogados e membros do Ministério Público. Ou seja, eu quero deixar evidenciado, então, que aqui no, por exemplo, STJ, nós não temos a figura do quinto constitucional, assim significando realmente 1/5 do número dos membros, né, sendo formados por advogados e por membros do Ministério Público. Mas aqui no STJ, fala-se, por exemplo, em 1/3. E o quinto constitucional fica reservado aos tribunais regionais federais e aos tribunais dos estados, do Distrito Federal e, quando tinha, dos territórios. A Constituição Federal estipula também como funções essenciais da Justiça as seguintes: o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e a Advocacia Privada. Cada qual está disciplinada nos setores, nos artigos referidos aqui no slide. No que se refere à organização judiciária
do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, vale dizer, da Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, nós temos previsão na Constituição Estadual do Mato Grosso do Sul, artigos 97 a 125, sobre a organização judiciária da Justiça Estadual. Temos também a Lei Estadual número 1511/94, que é o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado, e o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que também estabelece a organização judiciária no âmbito do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e que é a Resolução número 590 de 2016. Vale uma leitura com bastante cuidado, com bastante atenção de cada um desses dispositivos legais. Como eu disse anteriormente, vocês terão a oportunidade de esmiuçar mais a organização judiciária com outra professora que dará esse ponto mais detidamente a vocês. Chegamos ao fim, então, eu queria dizer só mais 3 coisas breves para vocês. Primeiro de tudo é que eu mandei um material de apoio no e-mail da ECTAS, tá? Eu acho que o professor José Henrique já mandou o recado no WhatsApp para vocês, né? Segundo de tudo, que eu tinha muita esperança de que a gente pudesse se encontrar pessoalmente, que nós pudéssemos ter tido esses encontros pessoais. Eu acredito que teria sido proveitoso demais para mim, né, poder ter essa troca com vocês, mas por razões aí da pandemia, a gente fez o que pôde, né, mas teria sido um prazer enorme a gente se encontrar, a gente poder trocar, conversar, se conhecer pessoalmente. E a terceira coisa, eu queria deixar um recado para vocês é praticamente um poema, né? O Grande Sertão Veredas, de Graciliano Ramos, e eu gostaria de deixar essas palavras para vocês, porque eu acho que elas são bastante substanciais e aquecem o coração da gente nesse momento que a gente precisa, seja pelo que a gente está vivendo, pelo que a gente está passando, o mundo inteiro, né? As consequências que ainda virão, mas também para que a gente prossiga com fé, com coragem, com os sonhos acima de tudo, abrindo alas, né, nas nossas vidas. Vamos lá, palavras de Graciliano Ramos. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria, e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. A vida inventa. A gente principia as coisas no não saber porquê. E desde aí perde o poder de continuação, porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. Viver é muito perigoso. E não é não. Nem sei explicar estas coisas. Um sentir é o do sentente, mas outro é do sentidor. Gente, muito obrigada, um grande beijo a todos e a todas. Eu estou disponível aqui, tem o meu e-mail, meu Facebook e o meu Instagram. Um grande abraço, tchau!